Beleza? Eu queria, em nome de Jesus, agradecer pelo fato de você estar aqui nessa manhã. E queria te pedir também nessa hora que você estivesse realmente aí se desarmando, colocando mesmo diante de Deus agora o seu coração, colocando diante de Deus aí agora tudo que possa estar te inquietando aí. O que será que vem? O pastor está bravo? Não, querido. Eu estou, não sei se mais do que você ou menos, mas eu estou apenas preocupado. Nós temos que prestar contas. E esse dia de prestação de contas, ele está próximo. E Deus vai pedir contas a nós. Então, eu estou aqui apenas repartindo com vocês o que de fato tem sido peso espiritual, peso de oração, que de fato tem me inquietado. E com certeza, se você entender de forma espiritual, você vai ver que vai ser bênção. Vou repetir essa parte. Se você entender de forma espiritual, você vai ver que vai ser bênção. Amém? Queria que você colocasse mesmo aí agora, diante de Deus, o seu coração, diante de Deus, as suas inquietações, preocupações. Se colocasse diante de Deus agora e falasse de uma forma particular com Deus, né? Senhor, faz a obra em mim, porque eu preciso que o Senhor faça a obra através de mim. Amém, queridos? Então, abre o seu coração aí agora e ore a Deus, se apresente diante de Deus, louve a Deus, coloque aí talvez algo que está te incomodando, te inquietando, mas faz isso agora. Pai, no nome de Jesus, nós nos curvamos aqui diante da tua face, nos prostramos, ó Deus poderoso, papai querido, diante da tua presença, reconhecendo a nossa dependência, a nossa total e completa insuficiência separado de ti. Pai, nós não podemos nada, não somos nada, não temos nada separados de ti. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, olha para nós e de alguma forma faz também com que nós venhamos a olhar para o Senhor, não apenas olha para nós, mas ensina-nos nesse tempo a olhar para o Senhor. Abra o nosso entendimento, ministra o nosso coração. Pai, que todo véu possa ser descortinado diante dos nossos olhos. E que esse véu, que esse impedimento, Pai, não obstrua, não impeça de termos uma visão clara, termos uma visão, ó Pai querido, de longo alcance, acerca desse tempo que nós estamos vivendo. Que nós possamos ter uma visão, ó Pai querido, totalmente amplificada, ampliada, acerca da urgência, acerca, Pai, da necessidade de fato nos organizarmos para fazer a obra do tempo do fim. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, não permita que o meu eu, não permita que a minha vontade, não permita, Senhor, que eu, ó Pai querido, possa estar nesse momento armado, aqui, Senhor Deus, ó Pai, fechado. Não, Senhor, mas abra o nosso entendimento, que a Tua palavra venha, Pai, como uma semente em terra fértil, e que ela produza conforme o Senhor precisa que ela venha produzir. Faz uma grande obra nesse lugar, recebe desde já toda a direção, toda a honra, toda a glória, ser glorificado e exaltado nesse lugar. Pai, esse lugar é teu, a obra é sua, a igreja é sua, nós somos seus. Então, Pai, não te detenhas em fazer a tua vontade nesse lugar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, desperta-nos, ó Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço nessa manhã, junto com a tua igreja, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. Querido, toma o seu lugar aí. Quero pedir de uma forma bem direta, né? Seu irmão aí de alguma forma dá aquele comichão aí, querer conversar alguma coisa, com todo respeito, falar agora eu preciso ouvir Deus. Amém? Nós somos uma igreja que nós temos, querido, muitos momentos de comunhão, de confraternização, isso é bênção. Amém? Só que nós temos que saber separar as coisas. Muitas vezes essa amizade, é muito linda, mas
em dado momento ela pode atrapalhar se a gente não souber separar as coisas, entendeu? Então agora, querido, foca todo o teu entendimento aí e, de fato, deixa Deus ministrar os nossos corações, amém? Eu estava ali agora e eu não creio que é coincidência, eu me deparei com um amigo meu antigo aqui. Eu estava subindo na minha sala ali, eu cheguei aqui antes das 8, a igreja estava fechada ainda, e depois eu acabei subindo para a minha sala ali, eu descobri esse cadernão aqui, aleluia, olha, tem as coisas aqui da época que o barro não tinha secado da arca ainda, estava secando o barro ali. Mas, vendo aqui, eu tenho aqui uma pauta aqui de uma dessas reuniões, e olhando para essa pauta aqui, sobre as necessidades que tínhamos na época, não é muito diferente do que nós temos hoje. Muitas vezes, querido, não é, sabe, é essa questão que muitas vezes Deus nos leva a voltar, né? Parece estranho, porque a gente quer avançar, mas muitas vezes, se a gente não voltar, não parar, não dar uma analisada, a gente se perde na medida que caminhamos, né? Eu vejo aqui, na época aqui, está aqui ainda pastor Éder, pastor André, pastor Rubens, tem congresso sobre crianças, congresso de conquista de cidade, enfim, culto evangelístico. Você vai ver que não vai fugir muito disso aqui. Mas o que... Ah, não tem data, não tem data. Mas o que acontece, irmãos? Deixa eu passar algo para vocês de uma forma bem simples. Eu sempre coloco isso de uma forma bem simples, mas muitas vezes não é. Mas coloca aí Apocalipse, capítulo de número 22. Vamos lá no último livro da Bíblia, por gentileza. Só projeta o versículo 12 aí. Aleluia. Há uma certa... eu não sei a palavra correta, mas você vê que tem muitas pessoas um pouco que preocupadas, ansiosas, como que se alguma coisa estivesse fora do lugar. Então você vai ver que no teu espírito aí, você vai ver que Deus tem resposta para nós. Só que a gente precisa ter realmente esse entendimento, voltar a entender o que nós estamos fazendo aqui, senão a gente vai se perder, né? A gente vai se perder e achar que, como está em Jeremias capítulo 7 lá, ele estava tão entusiasmado com o templo, tão entusiasmado com a igreja, que o Senhor colocou o profeta na porta da igreja e viu que estava tudo errado. E não está tudo errado aqui não, fica tranquilo. Mas você vai ver o que é que a gente tem que tomar um cuidado para não se perder na medida que a gente vai caminhando. Versículo 12 vai dizer assim, ó, eis que cedo venho. Diga comigo, eis que cedo venho. Querido, não deixa se enganar. Não se engane. Jesus está às portas. Não se deixe iludir, se enganar. Sabe, talvez você tem tantos projetos aí, eu tenho os meus. Sabe, mas a gente tem que entender o que é primário, o que é secundário, o que é urgente, o que é necessário. Senão a gente vai se perder. Jesus está às portas. Isso não tem como a gente fugir disso. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo. Deus tem galardão para o teu trabalho. Deus tem galardão para o meu trabalho. Mas antes aqui, amados, ele vai estar falando aqui, dando algumas admoestações, promessas, e vai estar dizendo várias coisas aqui, que ele está usando João aqui, e ele vai falar de várias coisas aqui, mas não é isso que a gente vai tratar. Eu queria que, se possível, quanto menos movimentação, por gentileza. Eu estive recente agora, postando alguma coisa no grupo de liderança. Vocês devem saber do que eu estou falando. Um pouco antes, eu postei algo que era para a igreja, para os líderes estar
novamente revendo o que aconteceu lá no cenáculo, quando o apóstolo Eric veio aqui e trouxe uma palavra para a liderança. Quem lembra que eu pus isso no grupo? Está aqui o Carlos, que eu tenho liberdade, eu creio, para falar sobre isso. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, ele me pediu perdão. Ele falou, pastor, me perdoa. Porque o senhor falou sobre aquilo e tal, e agora que eu fui ver aquilo. É isso? Ele mandou no meu particular, me perdoa, porque, de fato... Então, querido, deixa eu só passar para você de uma forma bem simples. Quando uma cobertura, quando alguém recebe uma direção para passar para os líderes, é sério o negócio, irmão, não é brincadeira. Só que muitas vezes pode demorar 6 meses. Eu não quero aqui dizer, tem pessoas que eu acredito que nem viu. Eu tenho meus motivos para acreditar. Porque eu passei outro recente agora do Congresso da Rede e eu pedi para todo líder de departamento me dar um retorno. Está escrito aqui. Eu recebi um retorno. De todos os líderes. Então é sério a coisa, irmãos. É muito sério. E vocês vão entender por que a gente tem que tomar um certo cuidado. Para a gente não se perder na medida do caminho. O Zá pensou também que estava tudo certo. O Zá estava tão acostumado a fazer, que ele até achou que ele podia colocar a mão ali, que ele podia fazer. Só que ele foi fulminado, irmão. Mas o que aconteceu com o Zá? Um cara tão legal, ele quis só segurar o negócio para não cair. Mas muitas vezes a gente não valoriza, é uma coisa que eu preciso aqui começar, sobre o que é você investir na sua cobertura. Quem teve problema com chuva agora esses dias e que de alguma forma caiu água dentro da tua casa? Eu cheguei em casa, tinha uma cachoeira gospel, aleluia. Eu cheguei do Imersão Barretos, e eu fui comprar umas telhas que está em falta na cidade. Telha portuguesa, porque cortou lá em Santa Catarina a estrada, teve uns problemas sérios ali, as rodovias de Santa Catarina, e não consegue carregar as telhas. Eu fui atrás. Eu estava investindo na cobertura. Diga para o seu irmão, investir na cobertura. Evita tempestades. Evita você passar por vendavais. Evita você passar por adversidades. Quando você investe na cobertura, você, de alguma forma, você está livre de passar aborrecimento, sabe? Tem móveis que acaba caindo muita água ali e incha, tem coisa que estraga, mancha. Quando você investe na cobertura, você é poupado disso. Mas eu cheguei em casa, estava lá, sem brincadeira. Não foi suficiente lá, o volume de água foi muito grande, é verdade. Mas nós vamos passar por adversidades que vão tipificar volumes de água grande. Adversidades, ventos, vendavais. No mundo tereis aflições. Querido, o que é investir na sua cobertura? Muita gente pensa que é ir lá entregar uma premissa, ir lá comprar um sapato, dar um tênis. Querido, não estou dizendo que não é. Mas investir na cobertura, querido, muitas vezes é respeito. É respeitar a direção que está sendo passada e realmente colocar em prática. Vê no quartel, vai no teu patrão, se ele te dá uma função dessa que eu dei para os líderes aqui, você não responde, o que ele faz? Como que é no quartel? Querido, aqui é muito mais sério do que no quartel. Porque aqui o general, ele vai pedir conta. Só que ele tem galardão para nos dar. Agora, o que é a questão de passar o porquê que, rever isso aqui, ou ver isso aqui, e me dá o teu entendimento acerca do que você extraiu desse ensino, porque a gente precisa acertar algumas coisas aqui, para colocar de uma forma que a glória de Deus seja maior. Eu estou no lugar certo? Porque senão, irmão, a gente vai se cansar, e vai parecer que não vai valer a pena. Porque Deus não se manifesta de qualquer jeito, irmãos. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que quando você faz tudo que é para fazer, repara o que tem que reparar, coloca em ordem o que é para colocar, o que venha? A manifestação da glória de Deus vem e enche a casa. Aí as pessoas estão adorando aqui, o paralítico está levantando ali, irmão, não precisa nem pôr a mão.
Fica tranquilo que eu estou calmo. Eu estou em paz. Eu só estou com um peso de responsabilidade para dividir com vocês. Então, deixa eu passar algumas coisas para vocês aqui, para vocês me ajudar a entender essa questão de investir na cobertura. E a palavra é clara: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque muitas vezes, quando a palavra do Senhor diz, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que vão prestar conta delas, para que eles façam isso com alegria e que, sabe, tem muitos pastores desistindo, abandonando. Porque, amados, se a gente não entender esse propósito de estarmos aqui reunidos, principalmente com função de liderança, a gente vai se cansar porque não vai ver resultado. Você pode fazer o que for que parece que é insuficiente, nunca está satisfeito. Por quê? Porque dois times podem jogar os 90 minutos, um sai vencedor. Quem saiu vencedor? Quem se preparou melhor, quem se defendeu melhor, quem atacou melhor, quem se organizou melhor, vence. Mas os dois lutaram, os dois correram os 90 minutos. Mas por que só um venceu? Então nós temos que ser esse time que a palavra diz nas 7 cartas do Apocalipse, ao que vencer. Agora, não se vence de qualquer jeito, irmãos. Nós não iremos vencer de qualquer jeito. Para vencer, a gente tem que se esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderarão dele. E muitas vezes é aquilo que... projeta para mim, por favor, Lucas 12:47. Aqui eu poderia dar um título, mas não vou dar. Ou vou, não sei. Mas assim, querido, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a obra que ele confiou na tua mão. Querido, Deus quer te dar galardão. Naquele tempo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido, Deus tem coisas grandes para nós, Deus quer coisas maiores para nós, Deus quer nos fazer desfrutar de coisas maiores. Então, ele me dá uma obra, ele confia a você uma obra, confia a mim uma obra. Mas aqui, está dizendo aqui, ó, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Fala para o seu irmão aí, você quer galardão ou açoite? Não é o pastor que está falando isso, irmão. Não é o pastor Veronese que criou isso. Fala para o seu irmão, você prefere galardão ou açoite? O pastor Veronese não vai te açoitar. Ele vai te ensinar, ou vai te ajudar, ou aprender junto com você a se preparar para fazer a obra e receber o galardão. Nós estamos aqui nos preparando, irmão, para entender a obra, ó, saber a vontade do Senhor da obra, se aprontar para fazer a vontade e receber o galardão e não o açoite. Fala para o seu irmão, é difícil entender isso? Aí vamos lá. O que eu preciso? Não é que eu quero, irmão. É muito mais fácil. Alguns estavam lá em Barretos. O pastor Veronese de Barretos é diferente do daqui? Porque o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Onde eu for, irmão, é o prefeito que está aqui, ele vai ouvir o que Deus mandou falar para ele. Quem que está reunido aí? Eu não sei, eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Alguns gostam, outros não gostam, mas eu não estou aqui para agradar homens. A gente tem que entender que há uma obra a ser feita. E se eu não me preparar para fazer essa obra e procurar entender o que ele está falando e passar para frente, eu não quero açoite, não. E nem quero que você seja açoitado. Eu quero te dar uma direção para você receber galardão. Mas vamos lá. A questão lá do pastor, do apóstolo lá que esteve lá na rede, por que eu estou passando para você alguma coisa? Ó, analise isso. Porque, querido, a gente precisa trazer isso de lá para cá. Deixa eu explicar para vocês melhor. Se a gente começa a trazer uma cultura de honra, uma cultura de... Essa questão que eu vou falar aqui, porque muitos não sabem do vídeo. Mas assim, ó, o que o apóstolo frisou lá? Muitas coisas. De casamento, muitas coisas. Por exemplo, o salmista, ele se prepara. Ele se prepara, irmão. Porque se não se preparar subir por subir, vai ser uma apresentação de música.
Agora, quando você se prepara realmente para adorar o Senhor, o céu se abre, o Senhor habita no meio dos louvores. Então, o que é que ele deixou claro lá? Que o salmista, o adorador, ele ara a terra, ele prepara a terra. Está comigo? Nesse momento que está adorando, o céu se abre para vir a semente. Para Deus, então, agora plantar uma semente no teu coração, para a palavra de Deus vir e, de fato, você receber a palavra e aquilo frutificar 30, 60, 100 ou até mais na tua vida. Isso vai cambiar, vai mudar muita coisa na tua vida, na vida do ouvinte. Mas se não preparar a terra antes, joga só a semente na terra dura. O que acontece? No louvor você se quebranta, no louvor você chora, você abre o teu coração, quer dizer, aí você está quebrantado, aí vem a semente e faz o papel da semente. Agora, não é aqui. O jargão é esquisito isso, né? Mas não foi aqui que eu vi isso. Mas eu, ajudando algumas congregações aí, muitas pessoas acabam de adorar, irmão, e vai lá para fora no celular, falar com não sei o que, não sei o que. Como assim? Minha parte eu já fiz. Minha parte do culto é louvar, é adorar. Agora é a parte do pregador. Então, ou seja, todo o trabalho de arar a terra, preparar a terra, aí o que ele falou lá? A hora que vem a semente, você vai beber água? Você vai para o banheiro? Todo um trabalho para preparar a terra, agora que vai vir o melhor, que é a semente, para essa terra que foi preparada, você vai fugir. Então, querido, nós temos uma cultura aqui também, e uma cultura de uma forma geral, que muitas vezes essa história eu tenho que me preparar. Olha o que acontece, irmão. Paulo, ele chega ali em Éfeso, ele começa a discorrer algumas coisas, as pessoas estão ali entendendo, então, que ele é contra os fabricantes de ídolos ali, de nicho, de Diana. E as pessoas, olha que sabem ali, que Paulo está ali, né? E descobriram que as pessoas começaram, diga comigo, por quase 2 horas, a gritar. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande. As pessoas estão há 40 dias se manifestando aí por causa de um homem, irmão. E não sabe se vai parar. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não fica 2 horas aqui sem ir para o banheiro, sem beber água, sem para não sei o quê, sem conversar com alguém, sem ir ali ver o que chegou no celular. Está preocupado com o WhatsApp, preocupado com alguma coisa. Não, irmão, essas 2 horas agora, eu não tenho que ficar gritando grande é a Diana dos Efésios, mas eu tenho que estar aqui cultuando o meu Deus, com toda a integridade do meu coração. Sabe, Senhor, eu estou aqui de corpo, alma e espírito, eu preciso te ouvir, eu quero mais, eu preciso sair daqui cheio. Eu preciso, sabe, transbordar, porque eu tenho uma semana inteira pela frente, eu tenho que enfrentar uma segunda-feira que eu não sei o que há de vir. Então, Senhor, eu estou aqui hoje, e hoje eu quero me derramar, eu quero. Querido, bebe menos água, vai mijar menos. Traz a garrafinha. Mas assim, o que ele falou lá? Deus quer te dar uma tapa, né? Você ouviu? Né? Você está achando que você está agradando a Deus? Deus quer te dar uma tapa. O que é isso? Você acaba de preparar tudo ali, aí você vai beber água, você encontra o irmão no caminho, você vai conversar do Corinthians, você vai conversar do pedal, você vai conversar do futebol. E ali você vai, depois você vem, você senta aqui, não sabe. Aí eu quero ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Fala pro teu irmão, não vai rolar. Então, queridos, essa questão, está aqui o nosso amado aqui, ó, o Júnior, né? O Diácono Júnior. Ele teve um sonho, ele passou esse sonho para mim, lembra disso? Ele via, você quer contar rapidinho? Posso contar? Ele via, amado, tipo de um tanque de peixe. Se tiver algum detalhe, você me... E esse tanque de peixe tinha uns peixes grandes, irmão. Tinha vários peixes grandes ali, mas estava com pouca água. E os peixes estavam subindo na superfície ali, tipo assim, buscando oxigênio, né? Aí alguém chegou e falou, você não quer pegar uns peixes desses para você? Pega aí, pega 2. Ele pegou, né, dois peixes. Tal. O que é isso, irmão? Falta água muitas vezes, mas tem peixe grande aqui. Agora, por que não tem mais água? Porque muitas vezes a gente oferece um culto coxo, um culto manco, um culto aleijado. A gente não entrega de todo o coração um culto mesmo a Deus, com paixão, sabe? É difícil, irmãos. E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão entender. Porque eu preciso que essa cultura venha primeiro das crianças, depois dos adolescentes, depois dos jovens, depois
É uma cultura de começar a ensinar isso lá. Amanhã está tudo certo, pastor? Não tá. Mas se a gente não começar a rever isso hoje, irmão, amanhã nunca vai chegar. E a gente nunca vai estar realmente, pastor, meu Deus, o que Deus está fazendo no meio das crianças? Não estou falando que Deus não está fazendo, irmão, mas Deus quer fazer mais. Porque você vê pessoas frias, pessoas desinteressadas, pessoas que não estão nem aí. E aí as pessoas buscando uma estratégia, buscando... E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque nós já temos a estratégia, irmão. Nós já temos toda a direção, só que nós não colocamos em prática. Quando é passado para você ou para mim, eu não estou fora, não. Eu não estou falando para você que eu estou 100%, não. Eu estou revendo muitas coisas. Nós temos que nos posicionar para a volta de Cristo, irmão. Nós temos que entender a seriedade do momento que nós estamos vivendo, nos aprontar para, em vez de se receber açoite, receber galardão. Eu quero te levar a receber galardão. E eu quero receber também. Mas se eu for negligente, igual Eli foi com os filhos dele, o senhor vai me derrubar da cadeira. Então eu não posso, eu não estou bravo com ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou despertando em você uma urgência da gente se organizar em todos os níveis de algo que não é muito complicado, mas dá trabalho. Por quê? Porque os diáconos, por exemplo, a hora que vê criança se levantando, tal, com muito jeito, mas vai ter que chegar na mãe do pai e falar, ó, o pastor não quer essa movimentação. Senão a gente não vai conseguir, irmão. O problema é a criança? Não é. Você viu o que o Géser falou aqui no evento? Você viu o que o apóstolo falou lá, os líderes, o que ele falou lá? Tem que dar uma tapa no pai. Isso é demônio, ele falou. Por quê, querido? Não é parque, não é praça. É algo que nós estamos aqui durante 2 horas e nós temos que ter mais intensidade do que o povo de Éfeso. Então, nós vamos ter lá um momento para as crianças, mas até as crianças serem mandadas para as classes, tá, os adolescentes. Inclusive, esses dias eu fui lá buscar meu filho lá. Ó. Não estou falando que tem o A e o B, não. É a idade, adolescente, irmão. Vai lá para o fundinho lá. Ó. Vou pôr um diácono, aleluia, com uma varinha na mão, lá na parte de trás. Os caras estão ali jogando. Agora eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tó. Querido, fala para o seu irmão, não vai rolar. Então vamos lá. Como que a gente faz o louvor? Esse pastor é pastor de 6.000 pastores. Ele deve ter um pouco de bagagem. E ele não é pastor presidente. Mas em todo momento ali ele estava falando do quê? Do pastor dele. Tudo que eu estou passando para vocês eu aprendi com o meu pastor. Tudo isso aí é o meu pastor que me ensinou. E eu faço o que o meu pastor mandou fazer. Então, é assim, ele falou que o salmista que está com ele lá, se desce, vai para o banheiro, vai conversar, vai beber água, ele falou, na minha igreja não toca. Nunca mais. Na hora que você preparou a terra, você arou a terra, agora você senta, pega o teu caderno e anota. Valoriza o que está saindo do altar. Porque se você nem sabe direito o que está saindo do altar, você nunca vai receber. Aí está faltando alguma coisa. Aí eu quero que tenha um congresso, um evento. Por quê? Porque nossa, o pastor podia trazer um evento aí, um canela de fogo, um labareda, vai ter um congresso. Não, querido, o congresso é todo domingo aqui. Agora você não coloca em prática o que sai daqui, você quer coisa nova para quê? Se nem o que sai daqui você está fazendo. Essa não era para sair, escapou. Então essa cultura começa entre os salmistas, nas reuniões de oração. Vamos estar orando, irmãos, é o seguinte, ó. Eu estou falando, irmão, mas eu faço isso de vez em quando também. Por isso que eu estou falando que a gente tem que se ajustar. Eu não estou falando que é você que faz, estou falando que nós fazemos. Consegue entender assim? Por quê? Porque querendo ou não, quando você está... Então, ou a gente vai evitar, ou vai beber um pouquinho menos de água e tal, mas é o seguinte, ó, mas terminou o culto, eu vou beber água, eu trago a minha garrafinha, eu sento, né? E, ó,
mas eu vou beber pouco, porque senão daqui a pouco a bexiga enche. Eu vou levantar no meio da pregação. Então nós temos que organizar isso. Agora, as crianças lá no departamento infantil, essa cultura de dizer o seguinte, dentro da igreja, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, tal. Os adolescentes, queridos, lugar de adolescente, não tem um local específico para adolescente lá atrás. Adolescente é aqui, junto aqui, E se não melhorar, eu vou colocar os adolescentes na primeira fileira. E aí lá na sala, ensinar isso, honra, respeita, sabe? Cultua Deus, busca Deus. Vamos, tá? Os jovens a mesma coisa. Então, assim, querido, eu estou só passando para você o que eu recebi. O chicote estrala primeiro em mim. O chicote não vem primeiro para você, primeiro vem para mim. Mas a questão dos jovens. Lembra da direção de estar se reunindo lá no cenáculo para estar orando, buscando. Por quê, queridos? Nós temos que fazer aqui no terreno que foi adquirido ali, a gente vai fazer um galpão e vai fazer rápido. Para fazer o seguinte, atividade com crianças, irmãos, com todo respeito, irmãos, é uma bênção o nosso ministério infantil, as nossas crianças são uma bênção, querido, mas o nosso chamado nós estamos na década do evangelista. Isso vale para crianças, adolescentes e jovens. Nós temos que fazer eventos para trazer o amiguinho, para trazer a outra pessoa que não tem Jesus ainda, senão a gente vai só dando pipoca e enchendo a barriga dos nossos filhos e não produz nada. Então, vai ter o dia da criança. Vamos pôr ali, pula-pula, vamos pôr ali um carrinho de pipoca, vamos fazer um evento, mas vamos nos preparar antes com um jejum, com oração, convidando crianças lá do São Cosme, crianças carentes, não importa, vamos fazer um movimento com criança. Mas é só no dia das crianças, pastor? Não. Se a gente criar um calendário, não adianta também fazer uma programação com um monte de coisa e depois não fazer nada. Mas vamos começar a fazer alguma coisa envolvendo crianças, que não são da igreja, para misturar, aleluia, e fazer algo ali, para que aquelas crianças depois tragam os pais. Isso vamos fazer com adolescente. De repente a gente está com problema de sala, essa sala aqui, faz lá, os adolescentes começam a se reunir lá no galpão. Mas vamos fazer alguma coisa com adolescentes, para que isso também gere almas. Tenha também essa questão de ganhar almas, de trazer. Pastor, não está sendo feito nada disso. Tá, irmão. Só que a gente consegue fazer com excelência, consegue fazer mais, melhor. Só que tudo isso parte do princípio de realmente o meu culto a Deus, esse tempo de culto. Querido, você quer ir pescar, aleluia, você quer andar de bicicleta, aleluia, você quer jogar bola, aleluia. Querido, nós não estamos aqui para te privar da tua diversão, eu acho isso tremendo. Só que na hora do culto, é culto. Não é hora de futebol, não é hora de pedal, não é hora de que média que você fez, quantos gols você marcou. Não, é hora de culto, hora de cultuar a Deus, é hora de... E essa cultura tem que ser impregnada em nós, em todos os departamentos. Agora deixa eu passar algo para vocês. Posso falar de várias coisas, que nem o Géser esteve aqui, ministrando para crianças, seminário de crianças, que ele falou que era para a família, porque se falasse que era para as crianças, os pais deixavam as crianças na porta e iam embora, e vinham buscar depois. É a cultura que nós temos. Mas você viu como que funcionou. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer um outro seminário mês que vem, pastor. Vamos fazer um outro seminário daqui 2 meses. Não, irmão, agora nós temos que dar sequência no que nós aprendemos. A On Fire, aleluia do On Fire. Querido, o On Fire não é nada diferente do que tem que ser feito aqui. O que acontece no On Fire? Não sei se você já percebeu ou não. É a visão da rede. Primeiro se trabalha cura interior, perdão, pais e filhos, relacionamentos, sabe, que teve alguma aliança de alma. Você viu o que a Sandrinha estava fazendo lá, dos namoros? Nada mais ela estava fazendo ali, que ela estava fazendo o quê? Uma libertação de almas. Então isso, irmão, tem que ser uma prática comum no ministério dos adolescentes e dos jovens. Ver as pessoas, sabe? E pegar essa forma que Deus nos deu como visão e continuar passando ela toda a oportunidade que nós tiver. Vamos fazer um evento agora? Então vamos esperar o próximo movimento para a gente ser batizado com o Espírito Santo. Não, querido, seja batizado hoje. Sabe, o que está te prendendo?
tem uma mágoa, tem uma falta de perdão, tem um problema com o pai, um problema com a mãe, teve um relacionamento errado, precisa procurar o teu líder e falar, pastor, eu acabei me envolvendo com esse menino ou com aquela menina e não sai da minha cabeça. Eu tenho uma ligação de alma aí e precisa romper. Querido, o Espírito Santo vem de uma forma tremenda quando eu preparo o vaso. Entra na tua casa, fecha a porta, né? Tá vazio, mas ali vai ser cheio, tal, mas desde que eu me prepare. Então, tudo que acontece no On Fire, tudo que acontece num seminário de crianças, tudo que acontece num seminário de jovens, é a visão que nós temos de cura interior, libertação. Então, se você começa a trabalhar no On Fire sobre libertação, sobre liberação de perdão, sobre quebra de vínculos, sobre liberação de almas, e sobre tudo, depois você vai orar pelas pessoas que já pediram perdão, já abraçou o pai, já abraçou a mãe, já está tudo certo, o Espírito Santo vem. Mas ele só vem no On Fire, pastor. Não, querido, ele vem em todo lugar que você der lugar. Então nós temos que trabalhar isso nas crianças, nos adolescentes e nos jovens de uma forma mais acentuada. Agora, o que eu ministro para as crianças? O que eu ministro para os jovens? O que eu ministro para os adolescentes? Eu vou procurar um material lá na internet. Não, cabeção, pega o que está saindo do altar e coloca na visão da criança, e coloca na visão do adolescente e do jovem. E que evento que eu vou fazer para isso? A direção que Deus nos deu é reunir lá no cenáculo e orar, 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 orar. Quantos dias mesmo Daniel ficou orando? Você já desistiu no segundo? Então, querido, Deus tem uma visão, Deus tem uma revelação, Deus tem algo poderoso para fazer. Eu só tenho que dar lugar. Agora, quer ver? Atos 26. Por que que tem? Recente agora nós tivemos um pastor que veio para cá, e vira e mexe, parece um ou outro aí, são sempre bem-vindos. Mas por que que eu não me iludo? Por que que eu não me deixo, muitas vezes, concorrência, pastor? Não, querido, o reino de Deus quanto mais vir é melhor. Mas o problema que a gente tem que entender, que, coloca para mim por favor aí, 26, 19. Diga assim comigo, se você pode me ajudar. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então parece assim, eu vou buscar uma visão celestial, né? Aleluia. E agora eu vou pegar essa visão celestial e vou... Tal. Aí chega um outro pastor com uma visão celestial. Pá! Aí chega outro pastor com uma visão celestial. Pá, será que foi assim? Eu tive uma visão celestial, eu passo ela para frente. Será que foi assim que Paulo fez? Agora, como foi a visão celestial que ele teve? Atos 9. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Aleluia. Você teve, não sei que caminho que você teve um encontro com Jesus. E glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho que me submeter, irmão. Por isso que eu tenho que cuidar da minha cobertura. Eu tenho que estar atento à minha cobertura e não ficar procurando chifre e cabeça de cavalo. Então, o que ele fez aqui? Primeira coisa, entra lá na cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Não é o que você quer. Não é o que eu quero. Eu estou debaixo de uma cobertura. E Paulo teve que se submeter a uma visão daqueles que já estavam antes dele. Olha o que acontece aqui. Capítulo 9, versículo 20. Vou atalhar aqui. Depois que ele falou, entra lá na rua direita, na casa de Judas, procura por um homem tal, e faz assim e tal, entrou ali, né? Orou por ele, as escamas dos olhos caíram, aleluia. Foi batizado, aleluia. Mas agora tem uma visão a seguir. E o que acontece aqui? E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. 19. Antes de pregar nas sinagogas, 19, diga assim, tendo comido, ficou confortado. E
esteve Saulo há alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então o que acontece? É uma professora nova que chegou aqui, é uma bênção e tal, mas ela traz uma bagagem. E muitas coisas boas vão ser reaproveitadas, mas aqui nós temos uma visão. Então eu vou pegar essa professora e ela vai acompanhar uma outra professora, ela vai estar junto com... E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. E logo nas sinagogas pregava. Agora pregava o quê? A visão que ela teve com os discípulos. A visão que ele teve antes ali, ó, como é que funciona aqui? Que até então eu fazia assim, como que funciona aqui? É aquela história, né? Ó, na minha terra, chega lá o abençoado lá do Jacó, né? E ele falou, pô, eu quero aquela bonitona ali. Não vou apontar uma aqui, senão vai dar problema. Eu quero aquela bonitona ali. Ah, é? Então trabalha 7 anos. Aí foi pegar outra, falava, não, mas não foi essa não. Falou, que nosso costume aqui não é esse. Aqui primeiro é a mais velha. Então eu tenho que saber o costume do local, a doutrina do local, a visão ministerial. Isso é não ser desobediente à visão celestial. Então Paulo teve primeiro com os discípulos e depois começou a pregar. Agora o que acontece? Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, ou seja, ele teve tudo isso, ele ficou lá em Damasco. Lá em Damasco ele começou a pregar, porque ele aprendeu e começou a colocar em prática o que ele estava aprendendo. Mas agora ele chega em Jerusalém, agora ele chega aqui na sede. E quando chegou Saulo a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse. Então, querido, tem duas coisas aqui. Primeiro, não é que caiam de paraquedas aqui, logo ele é um dos nossos. Não, ele tem que ser discipulado. Agora você também tem que ser um facilitador. Não alguém que... Ó, vem cá. Sei que você chegou aqui e tal, mas eu quero qualquer coisa, eu estou à sua disposição aqui. Cola em mim que você passa de ano. Eu vou te ajudar. É o que Barnabé fez. Porque o Saulo estava com boas intenções, ele teve mesmo uma experiência, ele ficou com os discípulos ali, ele começou a pregar, mas ele chegou... Sei não. Esse cara... Não, irmãos. A gente tem essas duas coisas que tem que fazer. Entender que tem uma visão e tentar passar a visão. Alguns vão conseguir, outros não. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Não é rechaçar todo mundo, nem dar amém para tudo. Amém? Estão me fazendo entender? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, aí tem que se levantar os Barnabé da igreja. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falar. E como em Damasco, quer dizer, lá em Damasco mesmo, ele já esteve lá, passando por um discipulado. Lá em Damasco mesmo, ele esteve lá com os apóstolos, ele esteve lá com os discípulos. Depois que ele aprendeu lá, ele já colocou em prática. Opa, eu vou acompanhar. Pelo fruto se conhece a árvore. Amém ou não amém? Deixa eu passar uma direção aqui. Duas coisas. Missão 12. Você pode entender como alguma coisa superficial, você pode entender como uma ferramenta poderosa de Deus. Agora, aqui que eu quero pedir para o Missão 12. E pedir para muitos irmãos aqui que tem potencial para isso, irmão. Uma oportunidade tremenda de a gente procurar, sabe, prospectar essas pessoas, achar essas pessoas, né? Que nem esses dias mesmo eu recebi uma ligação de um amigo meu com uma situação, eu passei, já está sendo assistido pelo Missão 12, é tremendo. Só que assim, o que eu quero pedir o pessoal do Missão 12? Primeiro, todas essas coisas que eu estou falando aqui, irmão, naturalmente não acontece nada. Primeiro tem que ter peso de oração, de consagração, de jejum, sabe? Tem a intercessão para fazer isso? Tem. Mas cada ministério, irmão, nós temos que ter mais consagração.
Que não vai tomar nada, querido. O mundo espiritual é tomado por esforço. Está na mão do diabo, você tem que trazer para cá. A Donep, eu vi a Donep se mover aqui nessa cidade de uma forma tremenda, de pessoas sair lá batendo o pé, lá no centro social, e falar, oh, nossa, ele falou lá, meu joelho foi curado aqui. E no meio de 300 pessoas lá, uma só que não era casal lá, falou, tem uma senhora, uma moça aqui, que o marido dela não está, pô, um negócio de casal, o cara vai falar que o marido não está. E era minha cunhada que estava ali sozinha. Então, querido, mas o que aconteceu antes no jantar da Donep? A gente se reunia, jejuava, orava. Não estou dizendo que não está fazendo isso, mas você pode ter certeza que está fazendo menos do que devia. Aí a Donep começa a não funcionar. Aí várias coisas não começam a funcionar. Aí o louvor não começa a funcionar. Querido, tem que ter consagração, tem que ter, sabe? O mundo espiritual é assim. Se eu quero tomar da mão do adversário, eu tenho que me preparar. Não vai cair do céu. Mas vamos aqui, missão 12. Além de oração, além de pessoas que se reúnam para orar e que tenha realmente essa chama no coração. Uma semana antes da ceia, qual que é a necessidade do Missão 12 para essa semana? De repente tem uma que está sendo assistida, uma família, enfim, que precisa de um botijão de gás, que precisa de roupa, que precisa de pagar uma conta de luz, que precisa, enfim, o que eu tenho aqui? Eu tenho bastante arroz, mas eu estou sem feijão. Eu tenho feijão, mas está faltando macarrão. Eu tenho muito macarrão, está faltando. Então, fazer uma lista uma semana antes. E aí, quando a gente for fazer o apelo aqui, ó, querido, na próxima semana nós temos a ceia. E nós temos algumas necessidades no Departamento Missão 12. Procura a pastora Michele, procura quem ela indicar, ou passa ali, pega a listinha e vê o que você pode ajudar nessa lista aqui para você trazer no próximo domingo. Funciona melhor ou não? Então são tudo coisas, irmãos, que talvez vai ter uma outra direção ali que vai funcionar melhor. Nós não estamos engessados. Mas eu estou dizendo assim, se a gente se organizar melhor, o resultado é maior. Então todos os departamentos a gente tem que se ajustar, tem que alinhar alguma coisa aí, porque muitas vezes, sabe, muitas vezes a gente tem ali, mas muitas vezes falta sair daqui e falar, irmãos, nós temos uma necessidade. E vamos passar para a igreja, comunicar aos santos as vossas necessidades. Vamos comunicar. De repente o Ticiano, né? Falar do Ticiano, eu lembrei aqui, rapaz, da pregação de quarta-feira. Aproveitar que a mãe dele está ali. Meu Deus, como eu lembrei. Quase que eu levantei, Salvador. Eu me segurei e falei, não vou fazer isso. Porque o que acontece? A hora que falou ali, né, pediu para o cara fazer uma arca, tal, o Ticiano ia dar uma outra ideia. Não ia concordar com a arca de jeito nenhum. Ele levanta, não, rapaz, eu mando um caminhão baú lá, de 96 cúbicos, e vamos fazer assim, porque ele só quer fazer diferente, irmão. E depois ele fala, não, pastor, faça do jeito que o senhor manda. Ele ia mandar uma carreta, um caminhão, ia falar que negócio de casal de animal não estava certo. Alguma coisa desse tipo aí ia sair. Mas a arca não ia sair, não. Que madeira que não, essa madeira é pesada, vamos fazer de pinos. Só para descontrair que você estava meio... Eu quase me levantei ali, mas falei, vou me segurar. Queridos, estou me fazendo entender ou não? Nós precisamos, amados, quando a igreja ela está muito quietinha, muito assim, acomodada, é que nem Deuteronômio 1,6 lá, você está muito tempo parado nesse monte aí, você tem que se levantar e tomar posse disso, tomar posse daquilo. Eu já dei para vocês tudo isso, mas vocês estão aí tudo, parece que está tão bom aí, né? E sabe o que acontece quando a gente está tudo acomodadinho, tudo bonzinho, parece que está tudo legalzinho, Deus manda uma perseguição. A igreja tem que estar em constante movimento, irmão, construindo, edificando, fazendo coisas novas. Então, queridos, não adianta nós construirmos um galpão ali,
assim como nós temos o cenáculo, e não nos movermos em fazer eventos. Nós estamos na década do... Então nós temos que orar, irmãos, e buscar nos departamentos, fazer... Queridos, mais uma vez, me suporte um pouco. É tremendo os eventos que a gente faz para nós. Mas nós temos que ser uma igreja que faz de dentro para fora. O propósito de Deus é ide. Senão a gente vai se perder entre nós mesmos. Aí vai um se levantar em favor daquele outro, o outro vai se sentir isso, o outro vai sentir aquilo, porque a gente começa a ter problema entre nós. Porque a gente perdeu a visão. A visão é reino, irmão. A visão é ide. A visão é ganhar almas. Essa é a década que nós estamos inseridos. Décadas do evangelismo. Pastor, vai mudar o título, né? Ali, esse ano está cheio do poder do Espírito Santo. Dá tempo ainda. Agora, não tem cheio do poder do Espírito Santo, irmão, sem obediência à visão. Quando Gideão obedeceu à visão, ele tinha uma visão de quantidade de soldado, ele tinha uma visão de como fazer. Deus falou, não faz isso, faz assim. Fez Gideão como o Senhor lhe ordenara. Aí no 6,34 diz, e o Espírito Santo veio e revestiu Gideão. Então o Espírito Santo vem para revestir, para selar, quando você está debaixo de uma obediência a uma visão. E não é diferente em Atos 5,32. Coloca aí Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu estou em obediência a uma direção, a uma visão. O Espírito Santo vem para fazer o quê? Para me capacitar, para me dar poder, autoridade sobre aquela situação e para aquilo ali realmente ser uma bênção. Então, primeiro eu me organizo, busco estar debaixo de obediência a uma visão e ali o Espírito Santo vai me usar poderosamente. Então, nós podemos fazer quantas coisas lá no cenáculo. Agora, querido, só entenda isso. Nós não vamos trazer o on fire para cá, literalmente. Nós não vamos copiar a Donep para fazer, que nem eu vi algumas igrejas aí, né? Que começou a fazer, o Amazon foi dar testemunho. Me chamaram para dar testemunho, porque copiaram como que a Donep para dar testemunho na igreja, para encher barriga de crente. Querido, essa visão não é assim. Não é assim, o on fire é bênção? É bênção, irmão. Mas o On Fire está ali para mostrar para todas as igrejas da rede que é um movimento de ativação de jovens e adolescentes. E a gente tem que dar sequência no dia a dia dentro da igreja, dar continuidade. Agora, lá no cenáculo, vamos fazer agora o seguinte. Vamos fazer alguma coisa, os adolescentes vão orar, os jovens vão orar, vão buscar. De repente, o que acontece? Josafá está lá, tem uma guerra, tem 3 povos se levantando contra ele não sabe o que fazer, ele começa a orar, Senhor... esse povo é aquele povo que o Senhor não nos permitiu, quando passavam por lá, Ele não deixou entrar, o Senhor não... Agora eles vêm contra nós, em nós não há força nem poder contra essa grande multidão, mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nós sabemos quem Tu és, Senhor. Aí veio o Espírito no meio da congregação sobre Jaziel, e o Espírito disse, assim diz o Senhor. Então, querido, nós temos que nos reunir mais lá para buscar, Senhor, o que nós podemos promover aqui no cenáculo? Com os jovens, com os adolescentes. Pastor, vamos fazer um louvorzão, vamos chamar a igreja. Irmão, vai encher barriga de crente, não é isso. Vamos nos juntar, que nem eu não sou contra, irmão, mas vai ter o congresso da igreja A, da igreja B, vamos todo mundo lá para esse congresso. Sim, vai ganhar quem para Jesus? Nós temos que trazer as pessoas que não conhecem o que você conhece, ter um atrativo para fazer isso. Sabe, buscar em Deus uma estratégia para levar jovens e adolescentes para o cenáculo, aí sim, fazer um louvorzão, aí sim, interagir, aí sim, brincar, futebol, eu não sei, irmão. Mas Deus sabe, Deus tem para nos dar ferramentas para isso. Só que nós temos que pagar um preço. E buscar, e buscar, e buscar. Querido, nós temos, meu Deus, olha a estrutura que nós temos lá no cenáculo. Muitas vezes fica lá. Então, pastor, dá para fazer eventos para casais? Dá. Dá para fazer jantares para casais? Dá. Mas o foco é um casal que está envolvido, outro casal. Vamos juntar 15 casais aí que vai promover um jantar para casais. Esses 15 casais têm que, no mínimo, levar outros 15 casais. Ah, mas eu vou chamar meu amigo lá da Batista. Não, tem que levar alguém que não conhece Jesus. É o que acontecia com a Donep. Vai ter o jantar da Donep, você tem que levar o cara
2, 3 tentativas, ele dava o convite para um outro crente. Aí enche o jantar de crente. Nossa, a Donep não funciona. Lógico que não. Olha, irmão, parece que é chato, né? Mas só funciona dentro da visão, irmão. A Donep é uma benção, os Gideões é uma benção. Dentro da visão. A igreja é uma bênção dentro da visão. Agora, outra coisa, irmão. Essa não tem como eu ir embora com ela. Eu estava lá, 2 coisas. Essa questão de se preparar. Né? Jesus, me dá graça. Eu fui participar do presbitério profético em Barretos. Como sempre, eu gosto de chegar um pouco mais cedo. Cheguei aqui, a igreja estava fechada. Aleluia. Aí perguntaram se eu tinha a chave. Né, Paulinha? E eu cheguei mais cedo lá, o presbitério profético em Barretos. Aí estava tendo uma reunião do presbitério. Eu vi que o Marcos estava lá, junto com a Silvia. Nessa reunião era bem simples, irmão. O que vocês acham que é... Aqui é light. Simplesmente ele pegou uns relatórios lá e falou, tem muitos líderes que deviam estar aqui e não estão, é uma vergonha isso. E tem um detalhe, você tem direito a administrar 85% de todas as entradas do ministério. Você tem 10% de retorno do dízimo dos dízimos para a sede e 5% que é para investir em missões. Se nem isso você dá conta de fazer, eu vou te liberar para você ir procurar a tua tribo. Você ouviu isso? Então, querido, visão é assim. Quando Pedro tentou intervir na visão de Jesus, mestre, não vai te acontecer nada disso. Tem misericórdia de ti mesmo. Jesus virou para ele, arreda-te de mim, Satanás. Na tua Bíblia está assim? Querido, quando alguma coisa bate contra a visão, não tem como negociar. Você só cogita das coisas que são dos homens, não das coisas que são de Deus. Para trás de mim, Satanás. Então, é muito sério. Agora, o que eu quero falar para vocês? Lá, o Marcos se inteirou, eles têm um curso de preparação de obreiros lá, inclusive grátis, tá? Tem os módulos que tem presencial e tem online. Ele passa lá, e tem a grade curricular, me mandou a grade, tem coisas dentro da nossa visão, tem coisas que realmente são meio tabus aí em todos os seminários de teologia tem, mas ele me explicou de que forma que ele leva, ele passa os três posicionamentos lá e, enfim, e não tem que crer nisso ou crer naquilo, não é isso. Mas, enfim, mas de repente eu não quero fazer o curso inteiro para me preparar para um ministério, mas eu preciso de alguma coisa mais básica. Então, o nosso amado irmão aqui, ele está viajando, o Flávio, esposo da Denise, eu sei que a Daniela, eu sei que o próprio pastor Marcos, tal, nós podemos aqui, irmão, entre nós aqui, fazer um básico de preparação de obreiros. Quem está comigo? Mas, pastor, adianta só ministrar o curso básico de preparação de obreiros se a pessoa realmente não quiser compromisso? Não adianta, irmão. Mas se a pessoa quer alinhar uma coisa com a outra, então nós vamos ter, sabe? Eu quero preparar melhor diáconos, preparar melhor obreiros, preparar melhor... Agora eu quero um pouco mais de bagagem, sabe? Para ministrar a palavra. Aí, o Marcos tem o contato, eu tenho o contato do pastor aqui, dá para você também estar participando. Ele falou que para nós aqui não tem custo nenhum. Como eles fazem para os pastores de lá. Inclusive tinha um casal lá, né, que estava sendo consagrado no dia lá. Eu peguei essa parte também. Então, querido, vamos nos preparar. Depois eu quero conversar com a Dani, quero conversar com o pastor Marcos, até com o Flávio ali, que ele também tem questão de cursos. Vamos preparar um básico, sabe? O pastor Marcos já se reunia, lembra disso? Tinha reunião aqui. Sim, era uma benção, irmão. Era uma benção. Só que também só não adianta, é o que eu estou falando para você, não adianta só encher, e eu me tornar mar morto. E só recebe, não? Então tudo, querido, que eu recebi do Senhor, isso também vos... Quantas vezes, querido, que eu tinha uma palavra aqui, eu falei, meu Deus, vou segurar essa palavra aqui para me ministrar lá não sei aonde. Eu soltava aqui, e eu não tinha mais nada para ministrar no outro lugar, porque eu queria aquela palavra para outro lugar, porque eu falava, vai ser bênção lá. E Deus fala, ministra aqui. Então, querido, o que o Senhor faz chegar até você, o propósito dele é o que Paulo fala para Timóteo. E tu
meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também possam instruir outros. Esse é o propósito do Evangelho. Eu recebo e eu partilho, eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou. Quanto mais você dá, mais você recebe. Por que eu não recebo muita revelação? Porque você fica segura para você e não passa para frente. Aí Deus não vai te dar mais. Mas se você é alguém que semeia, 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 nunca vai faltar uma revelação na tua boca. Mas agora eu tenho algo aqui, irmão, que isso aqui agora é mais sério do que você pensa. Fala para o seu irmão aí, falei, é mais sério do que você pensa. Mais uma vez eu quero te preparar. Salvador Castrequini Neto. Ele tem que ter, se não tem ainda, vai ter um vice. Alguém que esteja junto com ele na escola dominical. Essa questão depois de preparar as aulas antes, é bênção. Você tem alguém no teu coração, você não tem, vê no grupo lá, quem pode estar. Por quê? Porque o Salvador não está, de alguma forma tem alguém que responde pelo Salvador. Isso no louvor, na diaconia, em todos os ministérios. Por quê, irmão? Porque eu quero que você valorize a sua família. Pastor, eu quero fazer uma viagem e tal, mas eu estou preocupado com a escala diaconal. Não, irmão, sua família. Você vai e tal, só que tem alguém do seu lado que tem a mesma visão. Na sua ausência, a pessoa vai, sabe, vai saber que a pessoa vai fazer como você fizesse se você estivesse lá. Porque tem a mesma visão. Não vai ser desobediência à visão celestial. Isso é uma parte, irmão. Você tem sim que ter um tempo para a sua família. Você tem que ter um tempo para o seu lazer. Você tem que ter tudo isso. Agora tem um detalhe, irmão. Quantos cultos que nós temos por semana? Sem ser de jovens. Quantos? Quantos cultos a maioria das igrejas tem? 3, 4. Fala para o seu irmão, cara, você não vir de quarta-feira é uma falta de respeito. Principalmente líder de ministério que não vem no culto de quarta, irmão, e falar assim, olha, eu só me interesso quando eu vou ministrar alguma coisa, mas eu não estou importando com o que está acontecendo na igreja de quarta. Não, irmão, nós temos 2 cultos por semana. Tem igrejas que têm culto diário. Querido, o culto de quarta-feira também é de Deus. E nós temos que valorizar como se fosse o último culto da nossa vida. Líder de departamento que não vem em culto de quarta-feira vai ter problema comigo, irmão. Deus vai te dar uma tapa. Outra coisa. Eu não vou atender mais ninguém de quarta-feira antes do culto. Eu aconselho você não fazer nada que, de alguma forma, compete com o culto de quarta. Ah, é quarta-feira mesmo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer... Não, querido, quarta-feira tem culto. Faz na terça, faz na quinta, faz na sexta, faz na escola dominical, pode separar as classes, não sei. Um dia menos de ensaio para fazer isso, não sei. Eu sei que de quarta-feira, irmão, nós temos que estar que nem não. Nós temos que estar melhor do que o povo de Éfeso. Nós temos que estar aqui, grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus, adorando a Deus, engrandecendo a Deus. Aí nós vamos ver esse lugar cheio da presença de Deus. Porque, querido, eu quero um culto de quarta-feira cheio de fogo, pastor. Mas eu chego atrasado. Eu não oro antes. Se tem qualquer outra coisa, eu vou... Irmão, não vai fruir, não vai acontecer. Fala para o teu irmão, não vai rolar. Amém? Vocês estão querendo me apedrejar já ou não? Ainda não? Eu vou continuar. Fui pegar ali. Queridos, eu sei que tudo isso que nós falamos aqui, ou só isso que nós falamos aqui,
Pode assim, ó. Ou pode fazer muita diferença na vida da igreja. Obrigado. Amados, Deus vai levar em consideração naquele dia o que Ele deu para nós. Eu dei para você um talento, dei para você 2, eu dei para você 5. Deus nos deu o cenáculo, irmão. Ele vai pedir conta. Nós temos que usar aquele lugar. Nós temos que amar aquele lugar, investir naquele lugar, fazer eventos naquele lugar. Sejam para casais, sejam, não sei, irmão. Pastor, dá para fazer de volta todo mês lá um almoço? Dá. O que foi o problema do último almoço? Já falei isso aqui 325 vezes, irmão. O problema é perder a visão, perder o foco. Para que era o almoço? Para levar um visitante, e a gente, sabe? Já falei, vou falar de novo. Quantas vezes for necessário. E a pessoa chegava meio-dia querendo que a carne já tivesse assada, de preferência no prato dela, e o lugarzinho dela reservado. O teu lugar é aqui, ó. Eu pus essa picanha para você aqui, porque eu sei que você gosta dela bem passadinha, tá? E brigando ainda. Nossa, eu trouxe um convidado aí, e agora acabou a comida. Você viu isso ou não? Só que era para você chegar às 10 horas, cabeçudo. Não era meio-dia e meio. Então, querido, tudo que perde o foco, perde a visão, não funciona. Então, dá para voltar a ter almoço no cenáculo? Dá. Dá para fazer todo mês? Dá ou não dá. Vai depender do fruto. Se a gente se organizar, dá. Mas dá para fazer de vez em quando uns 3 eventos de casais por ano, dá para fazer outra coisa. Mas, querido, não adianta fazer por fazer, é isso que eu estou falando. Tem que ser gerado em oração e realmente vamos buscar fazer com excelência e Deus vai nos dar graça. Vocês estão comigo? Fica de pé, por gentileza. Amados, meditem nisso, está gravado. Meditem, depois me traga. Pastor, eu pensei nisso, pensei naquilo, orando sobre aquilo, Deus me mostrou isso. Querido, os dons estão aí, ó. Deus quer te usar. Através disso que saiu daqui, Deus pode ter te falado e te mostrado outra coisa aí. Você vem compartilhar comigo, falando, querido, é isso. É isso. Ou a gente alinha e começa a acontecer as coisas. Mas a gente tem que realmente ter um cuidado. Agora, eu quero pedir algo para você. Essa questão, irmão, é algo muito sério. Deus deu alguns sonhos, deu para o Júnior, para outras pessoas tal. Nesse tempo, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque o inimigo, querido, ele vai continuar sendo inimigo. Ele não vai se tornar bonzinho de uma hora para outra. E muitas vezes eu não estou entendendo alguma coisa e eu preciso realmente sentar com... Vamos resolver. Porque senão o reino dividido não subsiste, irmão. Então o que é cuidar da tua cobertura? É várias coisas, mas alguém está falando mal, irmão. Vamos conversar junto lá e resolver isso. Não, eu não quero conversar, então também não quero te ouvir. É simples assim. Fala para o teu irmão, é simples assim. Se a pessoa não quer resolver as suas dificuldades, então não dá o teu ouvido, não empresta o teu ouvido. Isso é cuidar da tua cobertura. Então, querido, a gente pode ir muito longe, mas vamos estar orando, irmão, para Deus trazer de fato a vontade boa, agradável e perfeita dele no meio de nós. Amém? Vocês são bênçãos. Se vocês soubessem quem vocês são, vocês iam conseguir saber o que Deus pode fazer através de vocês. Querido, vocês não são o futuro da igreja, vocês são o presente da igreja. Nós somos o presente da igreja. Deus conta com a gente nesse tempo. Só que a gente não pode ficar perdendo tempo, querido, com coisinhas. Vamos nos curar, sabe? Vamos, pastor, de fato tem algo aqui que está mal resolvido. Vamos tentar resolver, vai ser fácil? Não. Mas, querido, não anda de qualquer jeito, não anda, sabe? Não, vamos nos resolver, vamos nos respeitar. Tem coisa que sozinho você não está conseguindo, vamos reunir com 2, com 3, com 10, mas vamos ali. Não, ó, não tem mais impedimento. Se não tem mais impedimento, a glória de Deus desce. E eu quero isso, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero consertar algumas coisas que talvez me vencem ainda e não deveriam me vencer mais. Mas eu não sou infalível. Eu vou falhar com você.
Eu vou tomar decisão que muitas vezes aos meus olhos vai ser a melhor, mas talvez daqui a pouco eu possa falar, ó, aquilo lá eu estava errado. Você já viu eu fazendo isso aqui? É inerente ao ser humano, irmãos. Só que o que a gente não pode fazer, tem gente que não erra nunca, mas também nunca faz nada. Aí não vai errar. Então, querido, vamos nos mover, vamos, sabe, Senhor, se o Senhor tem mais, eu quero mais. Senhor, se é preciso pagar um preço maior, eu quero pagar, irmão. Não vai ser assim, depois de 40 anos. Parece, ó, depois de 40 anos, Deus olhou e falou, agora tá certo, vem para cá. Não, querido, depois de 40 anos, para atravessar o Jordão, teve que ter consagração. Chegou na borda ali e falou, agora, ó, preparai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Tem uma preparação, irmão, para atravessar Jordão, tem uma preparação para os muros de Jericó cair, tem uma preparação, irmão, para a glória do Senhor. Vocês têm que estar lá nos cenáculos, unânimes entre vós, não pode ter discórdia, não pode um pensar de um jeito, outro pensar do outro, unânimes dentro do cenáculo, buscando a mesma coisa. De repente, o Espírito Santo veio e distribuiu línguas como fogo. Querido, Deus tem isso para nós. Então, me perdoa se alguma coisa... E eu estou aqui, irmãos. Você tem alguma questão, pode vir aqui. Vamos tentar resolver junto, vamos chorar junto, vamos buscar uma saída junto. Mas você é importante para mim. Amém. Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos alinhar de uma forma que o Senhor veja o alinhamento, não seja algo, papai querido, meramente, Senhor Deus poderoso, aos nossos olhos como correto, mas aos teus olhos. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai querido, a ter um testemunho, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam diferença nesse tempo. Pai, longe de nós todo escândalo, longe de nós, Pai, todo disse-me-disse. Longe de nós, Pai, tudo aquilo que fere os princípios da Tua palavra. Longe de nós toda mornidão espiritual, toda apatia, toda falta de compromisso, toda falta de interesse. Senhor, em nome de Jesus, renova em nós aquela chama, aquele fogo ardente, aquilo que buscava, que ansiava, Pai, que tinha anseio da Tua presença. Senhor, lava as nossas vestes, pinga do Teu colírio nos nossos olhos, Pai, que o Teu fogo venha sobre a nossa mente, purificar de todo pensamento contrário ao Teu governo. Venha o Teu reino sobre esse lugar, faz a Tua vontade se cumprir aqui de uma forma toda especial. Pai, dá estratégia a cada líder de departamento, Pai, da importância que eles têm nesse tempo, de quão amado eles são, e eles estão fazendo a obra para o Senhor, e no Senhor, Pai, o nosso trabalho não é em vão. Abençoa, fortalece, dá estratégia, não te detenhas em revelar, em mostrar, em guiar, em fortalecer as mãos cansadas, renova o fraco, ó Pai, levanta e põe de pé o caído, que o Teu Espírito desça de uma forma sobrenatural, renovando forças, Pai, dando estratégia, dando direção, orientando, Pai, mostrando, Senhor, aviva a Tua obra nesse tempo, Senhor, desperta em nós o Teu querer, desperta em nós a Tua vontade. Ah, Senhor, abra o céu sobre esse lugar. Abra o céu sobre esse lugar. Te pedimos, ó Deus, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. Se assente aí só um minutinho. Eu vou correr um risco aqui, aleluia. Alguém tem alguma coisa para falar? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu sei que tem alguém aí que tem alguma coisa no seu coração para falar. Quem é? Faz favor. Tem mais. Amém. Pastor, só para testificar que mais de 50% do que o senhor falou já estava no nosso coração. E eu falo também em nome da Clélia. Eu não podia deixar de falar isso para a igreja. É o Espírito Santo realmente movendo. Então é uma testificação.
Olha, quiçá, se não 100% do que o Senhor disse. Nós já estamos orando, né, Clélia? Amém. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? E nós estamos em família. E se nós perder essa liberdade que a gente tem, o pai corrige o filho que ama, irmãos. É bom, é fácil de eu agradar todo mundo. Só fazer o que você quer, só falar o que você quer ouvir. Só que a minha orelha que vai ser puxada depois. E eu amo a sua vida, ainda que você não entenda. Amém, irmãos. No meu coração, o que eu tenho para falar é gratidão. Gratidão pelo nosso pastor. Gratidão por ele estar tomando esse posicionamento. Gratidão por tudo que ele quer fazer, porque ele é responsável por nós. Nós estamos debaixo da cobertura dele. E se ele não passa isso para a sua igreja, o peso vai cair sobre ele. Então, meu coração só tem gratidão a ele. Que a gente esteja orando por ele, fortalecendo a vida dele, a vida da família dele, para que a gente possa receber o galardão que Deus tem para cada um de nós. Deus tem grandes mulheres, Deus tem grandes coisas para fazer neste lugar. Deus só não quer nos capacitar. E o que Deus quer de nós é apenas obediência e um coração obediente a esse pastor. E colocar em prática. O que o pastor está falando é o que o mundo prega lá fora também, não é só aqui dentro. O que você recebe, você tem que compartilhar. Senão você vai ser cheio, cheio, cheio e vai morrer cheio e não vai passar nada para ninguém. E tem muita gente lá fora esperando o nosso id, esperando uma palavra nossa. Mas nós muitas vezes estamos preocupados apenas com o nosso eu, apenas com as nossas vontades. E não é com as nossas vontades que nós temos que preocupar, mas sim fazer a vontade do Pai. Então, meu coração hoje está cheio, pastor, de gratidão pela tua vida. Eu já estava esperando um posicionamento dele. Eu queria que ele tivesse esse posicionamento que está tendo hoje, de falar tudo o que ele falou. A intercessão, a pastora Kátia está aqui. A gente ora por isso. Ora para que todos tenham um alinhamento na mesma visão, na visão celestial, na visão que vem o reino. Nós temos que buscar a cultura do reino, é a cultura que Deus tem para nós e não trazer a cultura do mundo para cá. E outra coisa que eu aprendi muito ouvindo a pregação que ele colocou no grupo de liderança foi o princípio de honra. O Brasil não tem princípio de honra. Nenhuma. Eu achava que era a igreja, mas é o Brasil. E nós vemos do mundo e nós não temos honra aqui dentro. E um pouco de honra que eu aprendi a ter na minha vida foi aqui na igreja, foi com alguns irmãos aqui na igreja que hoje sabem honrar. Eu aprendi muita coisa aqui de honra e tenho muito ainda que aprender. E o grande princípio que nós temos que ter também é de honra. Honra é um grande princípio. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pastor. Amém? É o seguinte, nós estamos orando na intercessão a respeito disso mesmo. Todas nós temos trabalhado nesse sentido. Viu, Dani? Clélia? Nós temos orado sim, e bastante, e muito, todos os dias. E nós amamos nosso pastor. Quero pedir perdão para o Senhor pelas vezes que o Senhor foi obrigado a me chamar de covarde. Eu não sou covarde, eu me posiciono agora como um valente teu do teu lado. Só eu e o Senhor sabe tudo que a gente tem que fazer lá. E eu nunca vou abandonar o Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu falei que eu ia parar, ia fugir. Peço perdão para o Senhor, para minha mãe, para a Andréia.
para todos os meus irmãos aqui que sei que torce, ora por mim. Me perdoa. Eu amo o Senhor. Coisa mais fácil que tem, irmãos. Eu já ouvi tantas pessoas falar: rapaz, o que você fica perdendo tempo com o Ticiano? Vocês não sabem o que é isso. Ele sabe do que eu estou falando. Rapaz, você perde tempo com o Ticiano, por que você insiste tanto com o Ticiano? Rapaz, larga a mão disso, cara. Você não precisa disso. Mas Jesus morreu pelo Ticiano. As pessoas lá atrás, rapaz, o Mazon, cara. Mas eu vejo agora, Deus já fez na vida do Mazon. Querida, mais fácil desistir. É muito mais fácil. Às vezes a gente não tem noção do preço que se paga. Mas eu sei que um dia, que não vai demorar, irmão, Ele vai nos chamar pelo nome. E Ele vai falar: eu confiei isso na sua mão. Eu te dei isso. E você fez isso. Servo bom e fiel. Ou nós corremos o risco de ouvirmos a outra coisa. Eu não quero, querido, que você receba açoite. Porque o que Deus tem prazer em nos dar é galardão. Vai valer a pena. Não é fácil, irmãos. Então, não negocie a quarta-feira. Sabe? Vamos fazer um culto de quarta-feira que realmente, sabe? Estou falando que o culto de quarta-feira está tudo bagunçado. Tá, irmão, não estou falando isso. Em momento nenhum eu estou falando aqui que está tudo... Não está, irmão. Mas você sabe, eu sei que a gente pode fazer mais. Amém? Eu tive na Donep, eu falo da Donep aqui porque eu sei também do preço que é. E, querido, tem pessoas que não entendem. Aí vai falar do preço do convite, que isso é caro, isso aí é só para rico, isso é para... Irmãos, tudo que você vai fazer para o reino de Deus, para ganhar almas, para tirar do reino das trevas e trazer para o reino da luz, tem preço. Só que tem recompensa para o teu trabalho. Amém? Mais alguém? Pastor? De boa? Na lagoa? Tranquilo como esquilo? Então fica de pé. Vamos organizar, irmãos, fazer... Queria que todos que... Você consegue orar 5 minutos, ora 5. E nem todo mundo consegue orar meia hora, 1 hora. A gente sabe disso. Tanto é que você tem que orar, tem que dar 2 horas lá que nem o povo. Não, irmão. Mas assim, esteja orando. Senhor, eu quero de fato ver a tua glória maior naquele lugar. Só isso, Senhor, eu quero. E me mostra o que eu posso fazer para provocar isso. Qual que é a minha parcela de contribuição para ver realmente milagres, sabe, sobrenaturalidade. Querido, Deus não mudou. Nós mudamos. Deus não mudou. Deus tem mais para a igreja, irmão. Deus quer fazer em nós e através de nós. E a maior alegria que eu tenho, irmão, é ver adolescentes, é ver pessoas assim, que nem esse imersão agora. Eu falo para vocês, o Géser insistiu comigo, está gravado isso. Por que eu não deixei o grupo? Quem não deixou o grupo foi eu, irmão. E a gente estava criando essa questão, oh, nossa, vocês fizeram lá, vocês são os caras, vocês não sei o que, isso não é bom. Sem nós aconteceu lá ou não? Isso, irmão, é para a gente entender que a gente é importante desde que a gente entenda que é Ele que faz. E Deus quer me usar, quer te usar, quer nos usar. Mas a gente não pode deixar algumas coisas entrar no coração, senão começa daqui a pouco a disputar, daqui a pouco quem prega melhor.
Senhor, esses dois meus filhos aqui, eu quero que o Senhor coloque um à direita e outro à esquerda. Sempre teve isso, irmãos. Nós temos que respeitar o outro, amar o outro. Sabe, nós temos que nos amar e entender que tem coisa que está em você que não está em mim. E eu preciso do dom que Deus te deu. Cada um ministre ao outro o dom como recebeu. Tem dom que você tem que eu não tenho. Por isso que a gente precisa se unir. Eu ministro o meu dom a você, você ministra o seu dom a mim, e juntos a gente faz a obra. Então, querido, mesmo que custe alguma coisa, mas resolva os seus conflitos, as suas diferenças. Nós vamos nos machucar algumas vezes, irmão. Como fala a palavra, né? Um ferro com outro ferro se afia. Vai me ralando, eu vou te ralando, lá na frente a gente está preparado para a obra. Mas vamos nos respeitar, nos amar, e principalmente amar a casa do Senhor, amar a obra de Deus. Amém? Não vamos negociar quarta-feira, não. Não marque outro compromisso quarta-feira, não. Pastor, mas quarta é o jogo do Coringão. Mais um motivo para você vir para o culto. Passar raiva à toa, irmão. Escapou. Mas fala para o teu irmão, vamos valorizar os cultos de quarta. Amém? Um beijo no seu coração. Só um minutinho aqui. De Paula tá. Pode sentar, irmão, só um minutinho. Como o pastor disse, eu não vou levar isso para casa, não. Eu estava tentando ali, mas... O ano passado o pastor nos convidou, ele quis nos levar para o congresso da rede, foi muito bom, maravilhoso. Esse ano ele convidou, mas ele falou, vai ter o congresso lá, se vocês quiserem ir. Tal. E a gente foi, fez nossa inscrição, mas foi chegando o dia, eu não estava em paz para ir nesse congresso. E a gente foi, o congresso foi maravilhoso, mas eu voltei em menos paz ainda. Porque, num determinado momento lá, foi passado um vídeo de um navio de resgate que trabalhava em alto mar. E pelo que eu entendi, era um navio de pessoas de crentes, né? Porque eles estavam se preparando à noite, ia ter um jantar de gala, depois um culto. Só que eles eram um navio de resgate. E ele era o navio mais avançado, 24 botes de resgate. E aí, quando eles estavam se preparando para o culto, um outro navio naufragou. Então, eles precisavam ir fazer o resgate. E eles tinham 24 botes. Mas, eles só disponibilizaram 3 para o resgate. Porque os outros não tinham tripulação, porque eles tinham que ir para o culto. Eles não podiam deixar o culto para ir fazer o resgate. De 24 botes, eles só conseguiram 3. E aí você via lá pessoas naufragando, a criança chamando pela mãe, afundando. E a igreja que tinha que fazer o resgate estava preocupada com o culto. E eu, de coração, pastor, eu voltei do congresso pior do que eu fui. E eu cheguei para minha esposa e falei, olha, alguma coisa eu estava falando que eu não deveria ter ido nesse congresso esse ano. Porque para mim, a nossa igreja é aquele navio. Porque assim, enquanto o povo estava afundando lá fora, eles estavam discutindo lá se era melhor soltar o barco de resgate pela frente, se era pelo fundo, se era pelo lado. E assim, agora o Senhor tirou todo esse peso das minhas costas. Porque eu entendo agora que se nós, agora não depende dele, depende de nós. Se nós quisermos, nós podemos colocar os 24 botes na água. Amém? Amém, queridos. Fica de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus. Pai, não permita que nós venhamos ser roubados. Eu sei que muitos
Eu creio, papai amado e querido, que muitos vão de fato levar a sério, Pai. E vamos, ó Pai querido, juntos, papai querido, em nome de Jesus, mesmo que seja um passo de cada vez, estarmos, ó Pai querido, indo na direção certa. Nos ajuda, que essa palavra queime no nosso coração, que nós possamos de fato ser incomodados mesmo, nós possamos de fato ser afligidos mesmo por essa palavra, mas que ela provoque alguma mudança em nós. Senhor, nós precisamos sim, Pai, ó Deus poderoso, levar a sério esse tempo, a urgência desse tempo. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada família, abençoe as pessoas que não puderam estar aqui, mas que vão depois ouvir, vão depois também se inteirar do que aconteceu. Mas, Pai, nos ajuda a ser uma igreja, Senhor Deus, ó Pai, com propósitos. Que nós possamos, de fato, ser uma igreja com propósitos, Pai. E que esse propósito seja, Senhor Deus, ó Pai querido, fazer a colheita de almas nesse tempo, Senhor Deus, ó Pai, tão importante e urgente. Nos abençoa, Pai, guarda os nossos corações e não permita que venhamos ser roubados, Pai, desse tempo tão importante. Nos abençoe, abençoe cada família aqui. Abençoa, Pai, os teus filhos. Continua fortalecendo cada um deles. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém.